Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar os motivos que fizeram a gente sair do Brasil e vir aqui para Portugal. Eu listei alguns motivos, né? Eu preparando esse vídeo para vocês, eu comecei a listar alguns motivos e eu resolvi fazer esse vídeo para vocês para falar esses motivos, né, que fizeram a gente sair do Brasil. Dentre vários motivos, mas de uma forma assim resumida, né? Falar para vocês quais foram esses motivos. Bom, o primeiro motivo foi onde a gente morava, foi por causa, né, do lugar onde a gente morava, né? Que na ocasião não era um lugar que a gente gostava de morar e também não gostava de criar nossa filha ali naquele lugar, né? Devido a vários fatores. Então esse foi um dos motivos assim principais que fez a gente querer sair do Brasil. Então, pessoal, a gente morava na favela, né? No penúltimo vídeo que a gente fez, a gente já tinha comentado sobre isso. Era um lugar extremamente sujo, muita bagunça. Então, um dos motivos, né, um dos principais, era onde a gente morava. Então a gente não gostava, né, do lugar, tinha criminalidade, muita bagunça, muita sujeira. Então, assim, era uma comunidade, né? E aí, quando a gente teve a nossa filha, então a gente não estava satisfeito de estar ali, porque era perigoso, né, pessoal? Querendo ou não, é um lugar perigoso, é um lugar hostil. Às vezes eu saía para ir na igreja, eu tinha medo, né, de ficar andando ali nos becos e tudo mais. Querendo ou não, não é agradável, né? Também não é um lugar limpo, é um lugar muito sujo. E, enfim, então, assim, um dos principais motivos, né, que fez a gente querer sair do Brasil é devido a isso. Também devido ao custo de vida, né? Que todo mundo sabe que as coisas no Brasil sempre foi muito caro, tá ainda mais caro. Então, assim, entrar no supermercado, né, e não ter a oportunidade de chegar e comprar o que você quiser, o que você escolher uma comida para você comer e etc, que a gente não tinha, né? E não só isso, é questão também de sapato, de roupa, né? A gente sempre compra ali tudo conforme o dinheiro, nunca é conforme o que a gente quer, nunca é conforme o que a gente tem vontade de ter, né? Você nunca chega ali e tem a oportunidade de falar assim, eu quero esse sapato, vou lá no shopping, igual eu ia muito no shopping, eu já falei aqui, e muitas lojas eu não entrava, né? Porque eu já sabia que eu não ia comprar, outras eu até entrava, mas eu nunca comprava nada, porque eu sabia que eu também não ia comprar, então eu entrava assim pra ver. A gente entrava muito naquela, como é que chamava aquela loja, amor, de sapato de esporte que a gente tinha muito lá no Brasil, no shopping, lembra? Centauro. Centauro, exatamente. Então a gente ia muito ali ver tênis e tal, e assim, eu sempre gostei muito de tênis, mas eu nunca conseguia comprar nada ali, né? Porque era 500, 600, até um All Star era 200, era 300, então assim, muito caro, e a gente não vai pegar um dinheiro que a gente pode comprar uma comida, uma coisa que realmente é uma prioridade, né? E vai comprar um sapato. Então, assim, em relação também a tudo, você chegar no mercado e você comer o que você pode, não o que você quer, não o que você tem vontade, né? Sempre das piores qualidades, às vezes você vai lá e não pode comprar uma marca boa. Tinha coisas que eu nunca comi no Brasil, por exemplo, quando lançou o Milka, né, que é a barra de chocolate lá no Brasil, eu lembro que vendia no shopping e na época uma barra ali custava uns 60 reais. Aí imagina você comprar uma barra de chocolate por 60 reais, uma barra de chocolate. E era um quiosque, né? Era um quiosque da Milka. Aqui a gente cansa de comer Milka, a gente já até enjoou de comer Milka. Foi um dos primeiras barras de chocolate que a gente comprou quando a gente chegou aqui, porque a gente viu assim, 4 e pouco, 5 e pouco, e sempre tem promoção. Então assim, qualquer coisa, né, a gente que consegue ter acesso. Lá era essa dificuldade. Quanto mais o tempo foi passando, mais a gente foi se frustrando, foi se estressando. Ir no mercado era um estresse, ir no açougue era um estresse. Às vezes a gente entrava dentro do açougue, ficava rodeando ali para ver qual carne comprava, porque ou você comprava mais barato, mas às vezes você não queria comer aquilo ali, e aí ficava naquela rodeação. Então assim, era muito chato mesmo. Foi um dos fatores que a gente realmente foi muito forte, muito impactante para a gente querer realmente sair do Brasil, porque é triste você trabalhar e você lutar e você não poder nem ter acesso ao básico, né? E aqui as coisas que eu vou falar é o básico do básico, assim, é aquelas coisas que todo mundo tem direito, que todo mundo deveria ter, que todo mundo deveria comer à vontade. Infelizmente a realidade não é essa.
eu creio que com certeza está pior, né? Infelizmente. Infelizmente também a tendência é piorar. Outro motivo também, né, que fez a gente pensar bastante sobre vir ou não para Portugal, é a questão da educação, né? Já falei várias vezes isso aqui, que a gente sempre quis dar uma educação muito boa para nossa filha, porque ela é uma criança muito inteligente, sempre foi, né? Inclusive ela aprendeu a ler com a gente em casa, foi na época da pandemia, ela com 3, 4 anos estava aprendendo a ler. E inclusive também quando ela chegou aqui, né, o pessoal se impressionou muito com ela por isso, porque ela já era alfabetizada. Então não foi nem pela escola, a gente falou, olha, não foi nem pela escola, porque a gente que foi ensinando ela, que alfabetizou ela, né? E a questão da educação aqui, né? A questão da educação no Brasil, que a gente sabe como é, todo mundo já sabe, eu sei também porque eu já estudei, que é aquela coisa de você, quem quer estudar, quem quer crescer, né, não ter oportunidade, né, que a gente sabe. Eu, por exemplo, quando eu estudava, eu queria, por exemplo, fazer uma aula de informática, não tinha, queria fazer inglês, me aprofundar mais, não é aquele inglês basicão de falar só bom dia, boa tarde, mas realmente aprender uma língua inglesa, não tinha. Era uma coisa básica que você sabe que você não vai usar porque é o básico do básico do básico. Então, assim, a gente queria dar uma educação de qualidade para ela, e não só, pessoal, a questão assim de estudar, mas a questão de você poder fazer um esporte, poder fazer uma natação, né, poder se envolver mais na escola ali com atividades, né, da escola. Então, assim, a gente sabe, infelizmente, que no Brasil não tem. Se a gente procurar uma forma de ter mais acesso, tem que pagar, né? Para ter uma qualidade, você vai ter que pagar se você quiser ter acesso a outras coisas. Pagar assim. Caro, né? Pagar caro. Uma natação, um balé, tudo isso você vai ter que pagar, e pagar muito. Então, assim, a educação aqui é excelente, é de muita qualidade. Como eu já falei com vocês várias vezes, eles pensam muito, assim, nas crianças e nos adolescentes. Aqui tem muito natação, tem, inclusive a Esté faz natação e é um valor muito simbólico. Escolinha de futebol também. Tem escola de futebol, tem aula de música, né? Inclusive tem coisas que é até gratuita, é só você ali se inscrever e você tem acesso. Por exemplo, a aula de música, tocar instrumentos, né? Que eu fiquei muito impressionada um dia que eu fui na escola aqui e tava tendo a seleção, né, para poder fazer aula de música, e assim, você via a capacitação dos professores, outro nível, cada professor no instrumento. Nas turmas não podia ter muitos alunos, era tipo 5, 6 alunos, para eles realmente aprender, né, e dar atenção para aqueles alunos. Não é uma coisa assim, encher uma sala de pessoas, era uma coisa assim, muito focada. E eu pensei, meu Deus, se fosse no Brasil, isso seria caríssimo. Imagina você aprender violino, aprender piano, de graça, não tem que pagar nada. A única coisa que você tem que fazer é levar seu filho nessa escola, que tem as aulas, né, que tem um espaço próprio para isso, tem os professores lá, e comprar o instrumento, mas o resto você não precisava pagar nada. Então, assim, que aqui nessa cidade tem isso. Então, assim, isso me impressionou muito, né? E eu sei que no Brasil também a educação está cada dia pior, porque os jovens não têm motivação para estudar, porque eles pensam, eu vou estudar para quê? Eu vou estudar para trabalhar em qualquer lugar e de qualquer jeito, então para que eu vou estudar, né? É o que eu, assim, no meu ponto de vista, eu penso que seja por isso. E quem quer realmente estudar, quem quer realmente se esforçar, não tem a oportunidade, ou tem que pagar muito caro para ter uma oportunidade de fazer alguma coisa, de se destacar, né? É aquela história de o filho do pobre tem mais dificuldade para entrar numa faculdade porque ele não tem a oportunidade que o filho do rico tem, de estudar numa escola boa, de ter toda uma estrutura ali que vai te caminhar para uma faculdade ou para uma coisa, para você realmente fazer alguma coisa diferente, ao contrário da nossa realidade, né? Então, e mesmo assim, a gente mora em BH, onde a gente morava, até a região era boa, no sentido de escola, né? Tinha a escola até estruturada. Porém, a gente sabe que a educação do Brasil também é fraca, né? Comparado aqui, que a Esté já está aprendendo coisas assim bem avançadas, bem assim, já de quase ensino médio ela já está aprendendo. Contas assim e tal, e eu vejo que ela está tendo assim muita facilidade. Então também tem a ver mesmo com o ensino, né? Ser totalmente diferente. Outra questão também que fez a gente pensar e se mudar para Portugal foi também a questão da infraestrutura, que é praças, parque, né, que a gente aqui sempre tem isso. Inclusive aqui a gente está perto da piscina, e aí aqui atrás tem a piscina, a gente está tipo num parque.
Aí tem a piscina lá para trás. Aqui pro lado tem uma quadra de atletismo, que é essa aqui atrás de mim, que é aquelas que, igual de filme, que as pessoas ficam correndo. Aí tem quadra de... Tem um campo de beisebol ali campo também de na frente. beisebol, campo de futebol aberto, né, que é com grama no chão e tudo mais. Essa que é uma estrutura da cidade. A gente também tem parques aqui, que é o Parque São Lourenço, que é lindo, eu já filmei lá também. Tem muitos lugares, fora a estrutura da cidade, que é, assim, é totalmente diferente. No Brasil a gente sabe que a cidade não tem uma estrutura, né, uma estrutura boa para a população. As ruas muitas das vezes não é asfaltada, tem a questão da bagunça, da sujeira também. Por exemplo, praça, você não tem uma praça ali para você poder levar seu filho para brincar, porque você chega lá na praça, tem um brinquedo quebrado, tem uma coisa estragada. Então, assim, é uma tristeza. Eu lembro que na época que a gente estava no Brasil, às vezes a gente queria ir numa praça, aí você chega lá, tem alguém fumando droga, tem alguém ouvindo... Tem umas novinhas dançando funk. Alguém ouvindo uma música feia, horrorosa, que a gente já sabe que música que é. Então, assim, é muito desagradável. Aqui não, aqui você fala, eu quero ir para um parque, vou levar meu filho ali para brincar, vou sentar e vou ficar respirando o ar livre, você fica tranquilamente, não tem nada disso, ainda mais por ser interior, é totalmente diferente. Então, assim, também isso conta muito a questão da limpeza. Claro que a questão da limpeza que também é muito cultural das pessoas, as pessoas são muito educadas nesse sentido de não jogar lixo no chão, né, de manter... Por exemplo, uma planta aqui, se fosse no Brasil, isso aqui ia estar tudo quebrado. Infelizmente, pessoal, eu tô falando isso, eu sou brasileira, eu posso falar. Educação. Porque as pessoas plantam lá uma plantinha, aí vai um lá e arranca, só para arrancar, entendeu? Aí coloca um balanço no parque, dá 2 semanas já arrancaram, só pelo prazer de estragar. Então, assim, é muito triste, muito triste. A gente vai cada vez se oprimindo mais dentro de casa, porque a gente não tem nem lugar para ir, para falar assim, isso para mim ir num lugar eu tenho que pagar para ser um lugar particular, porque um lugar público, um lugar aberto, tá tudo destruído e ainda é perigoso, né? Outra coisa também que fez muita gente pensar foi a questão de oportunidades, né? Que a gente sabe que, infelizmente, no Brasil é até questão do poder de compra, a gente não tem muita oportunidade de comprar as coisas, incluindo até comprar um carro, comprar uma casa, é muito mais caro, é muito mais difícil, né? Mesmo você ali trabalhando, você estando ali firme numa empresa, mesmo assim você tem dificuldade para comprar as coisas, porque é caro e é difícil, e às vezes você vai lá e tenta ver como é que é para comprar uma casa, para financiar uma casa, é uma burocracia, uma dificuldade. Aqui, por exemplo, não é tão burocrático para você comprar uma casa. Muitos vão falar, é burocrático sim, mas pensa, um imigrante chega aqui, começa a trabalhar, dá 1 ano, 2, ele já conseguiu comprar uma casa, olha a diferença. Agora uma pessoa que mora lá no Brasil, que nasceu lá, que trabalha, tem ali sua renda, ela tenta comprar um apartamento, ela encontra uma dificuldade enorme para fazer isso. Então, será que não tem diferença? Burocracia todo lugar tem, pessoal. Todo lugar tem burocracia. Aqui também tem, lá também tem. Não é assim tão simples. Mas aqui é muito mais fácil, muito mais fácil. O principal é que para você comprar uma casa, você ter seu documento, você está trabalhando, né? Lógico que você vai pagar suas prestações. E você dá uma entrada, né? Se uma casa, por exemplo, for 50 mil, você dá uma entrada aí de 5 mil. Você compra a sua casa, vai pagando aí todo mês parcelado. Agora vai fazer isso no Brasil. Aí, além de você ter que escolher a casa, você tem que escolher a vizinhança, você tem que escolher a infraestrutura, tem que escolher tudo, né? E preços assim exorbitantes, então assim, não é fácil. E eu tô falando também na minha experiência, na minha visão, da minha realidade que eu tinha lá no Brasil, que a gente tinha. Então, sim, também questão de comprar carro também é uma dificuldade, é uma burocracia muito grande. E outras coisas também, questão de estudar, questão de tudo é muito burocrático, é tudo muito difícil. E aqui a gente vê totalmente uma diferença. Pra vocês terem noção, pra vocês verem que coisa bacana. Aqui, se você tiver habilitação B, se você tiver a carteira de carro, você pode pilotar moto de até 125 cilindradas. Sem precisar da carta de moto. Né? E no Brasil você tem toda aquela burocracia, toda aquela chatice, aquela muitas vezes roubalheira, você faz tudo certinho ali, mas o camarada ali tem prazer em te reprovar para você voltar de novo e dar mais dinheiro. E aqui você pode pilotar sua moto, até tipo assim, você que tentou tirar a sua carteira de moto e não conseguiu. Se você vier para cá, se tiver a B, a A você
moto até 125 você consegue. E A gente comprou nossa moto também em 2023, né? O ano que a gente comprou ela, uma moto zero, tirei ela na Honda. A concessionária. Eu paguei 3.300 nela. Aí eu só paguei mais 300 euros da documentação, né? Do emplacamento e tudo mais. E pra vocês verem como é que é a diferença. 3.300 euros numa moto, numa PCX 0 km. Onde é que a gente compra uma moto, né, dentro da concessionária por esse preço? Onde é que você compra uma moto zero no Brasil? Aí muitos falam, mas aí você comprou em euro e não tem nada a ver com o real. Não, pessoal, a gente ganha em euro e tá gastando em euro, entendeu? O problema do Brasil é que a gente trabalha, ganha em reais, né? E paga as coisas tudo em dólar. Esse aí que é a tristeza. As coisas muito caras, a gente depende muito da cotação do dólar para as coisas ficar mais ou menos baratas, que não existe barato no Brasil, então é complicado. E essa questão da moto também foi uma questão assim de sonho, né? Que a gente queria mesmo ter, foi uma coisa assim, a gente tá aqui para isso, então para realizar os nossos sonhos, para realizar nossos objetivos. Então essa questão da moto foi muito isso, né, amor? A gente queria muito e tal, e assim, uma moto zero, que no Brasil quase impossível. É um sonho. Para uma realidade de um trabalhador, como eu já falei no outro vídeo, ser pobre em Portugal e ser pobre aqui, você vê essa diferença, né? O pobre não é no sentido de miserável e tal, é no sentido de trabalhador, no sentido de sonhador, aquela pessoa que quer ter as coisas, que trabalha todo dia, que se organiza, que junta o dinheiro, mas não consegue comprar nada no Brasil. E aqui a gente vê que as oportunidades, né, elas são diferentes. Você vê que é questão de tempo, né? Você tá conquistando as suas coisas. Outra coisa também que pode parecer até uma coisa simples, mas que também é um ponto muito assim que a gente pensou muito também, é a questão de você poder viajar, de você poder conhecer lugares, né? A gente está 1h30 de Lisboa, então assim, a gente tem uma facilidade para ir lá em Lisboa e passear ali, conhecer ali, que tem vários pontos turísticos lindos. A gente já conheceu vários lugares, né, amor? A gente já foi várias vezes lá, conheceu vários lugares assim que você vê na foto é inimaginável você ter a oportunidade de conhecer. E não só dentro do país, como também fora, né? O país em si é lindo, né? Aqui é muito bonito, em questão de natureza, em questão de paisagens, é lindo, é exuberante, castelos. Aqui de trem ou de carro, acho que também é 1h30 também para Espanha. Pra você ir pra Espanha. Sim. Vamos botar aí 2 horas. Então, 2 horas lá no Brasil, nós demorava o que lá no Rio de Janeiro? Umas 9 horas, né? Então, pra você ir para um estado pro outro, aqui pra você ir de um país pro outro é perto. E assim, uma coisa que eu acho muito legal é que você tem uma infraestrutura também na questão dos transportes públicos, né, pessoal? Você ir de ônibus ou você ir de trem, né? A gente já viajou de trem uma vez, foi muito agradável, muito bom. E assim, dá para ir para vários lugares aqui de Portugal de trem, dá para ir para Espanha também de trem, então assim, ou ônibus também. E é muito bacana, porque tem toda uma estrutura ali, toda uma infraestrutura, né, em relação à questão de viagem. Como eu também já falei, no Brasil a gente não viajava para lugar nenhum, né? E quando viajava era assim, naquele ônibus velho, né? Aquele ônibus antigo. E assim, no máximo que eu viajei era ali muito por Minas Gerais, né? Algumas cidades. Era mais questão de excursão, assim, coisas de igreja, né? E da vez que eu saí disso, eu fui para o Rio de Janeiro, que foi bate e volta, né? Que é aquela viagem que você vai, viaja a noite inteira, fica o domingo todo lá e vem embora. Sem hotel, sem nada. Aí você fica com fome, aí você não tem como tomar um banho direito, você não tem como comer direito, porque você não tem dinheiro para comer, gente. Vai comer como? Sinceramente. E isso na minha experiência. Então você vai chegar lá, tudo é caro. E você só vai curtir realmente a praia. Curte ali a areia, a praia, vai embora e falar, eu fui pra praia. Mas é triste. A gente, por exemplo, foi pra Cascais, já falei isso também. Lugar lindo, maravilhoso, um lugar assim, nossa, meu Deus, nunca vi um lugar tão lindo igual aquele. Fomos tranquilo, comemos tranquilo, aproveitamos.
Viemos embora tudo no mesmo dia, tranquilo, sem estresse, sem correria. Se quisesse ir num restaurante, podia ir, podia comer à vontade, fazer tudo à vontade, é totalmente diferente. Não é aquela coisa que você vai no lugar, aí você, pra mim comprar isso eu tenho que vender aquilo. Pra mim, tudo assim. Juntar moeda. É uma dificuldade. Cartão. A gente ainda não teve a oportunidade de sair do país, até porque a gente precisa da documentação. Mas se Deus quiser, a gente também vai ter essa oportunidade, porque a gente sabe que aqui você trabalhando, você se organizando, as coisas fluem, né? Fluem melhor, né? Trabalhar aqui não é fácil. Ser um imigrante não é fácil, né? Você vai sofrer preconceito. Tem gente que não vai gostar de você, vai falar na sua cara que não gosta de você porque você é um imigrante, né? Infelizmente. Mas, pessoal, é isso, a vida tudo tem suas dificuldades, né? Eu aqui listei alguns motivos, ainda tenho mais algumas coisas para falar, mas deixar claro sempre para vocês essa realidade, como eu sempre falo, ter o pé no chão, né? Não é mil maravilhas, não é cheguei aqui, pronto, agora minha vida mudou, tô rico e faço o que eu quero, não. É questão realmente de disciplina, você chegar aqui e saber seus objetivos, planejamento, né? Você ter o pé no chão. E saber que vai ter trabalhos que você não vai gostar, mas você vai ter que trabalhar, né? E tem muitas dificuldades aqui. E o próximo vídeo eu vou até falar sobre as dificuldades que a gente encontra aqui, que são muitas. Porque esse eu fiz, né? Pensando em falar por que a gente saiu do Brasil, o que fez realmente a gente sair do Brasil, o que motivou, né? São vários os motivos. E eu sei que você que está aí assistindo, você que está aí no Brasil, você está entendendo o que eu estou falando desses motivos, porque às vezes quem está aqui não entende quando a gente fala certas coisas, não entende, não tem a perspectiva que a gente tem, né? Porque a gente vivenciou uma realidade e aqui a gente vivencia outra, né? Totalmente diferente. Então, assim, para você que está no Brasil é mais fácil você se sentir tocado por esse vídeo, porque você está vivendo isso, né? Infelizmente, o Brasil, a tendência é piorar, a gente sabe, não é a realidade, porque o sistema do país é esse, né? O sistema do país enfim, é só pensar em quem está lá em cima, né? Outro motivo também que eu já falei, também foi a questão do custo de vida. Esse também é a questão do poder de compra, eu também já falei um pouco desse motivo, é você realmente comprar o que você quer, você ter a oportunidade de ter coisas que no Brasil você não teria. Por exemplo, agora a gente está filmando com uma GoPro Hero 12, que eu nem conhecia essa câmera lá no Brasil, né, amor? Fala aí dessa câmera, como é que você conheceu essa câmera aí? Essa câmera é uma câmera de ação, né? Ela é muito cara lá no Brasil, mais de 5 mil, beirando uns 5 mil já. E eu comprei eu paguei até caro nessa câmera, eu tinha comprado ela por 420 euros. Só que a 13 aqui já tá... Não tá nem 400 euros a GoPro Hero 13. Né? Então na minha opinião, para filmagem ela é melhor do que qualquer iPhone. Essa é a minha opinião. É uma câmerazinha pequena, compacta. E a prova de água, aguenta até 10 metros de fundura. Então, para adquirir uma câmera dessa no Brasil, esquece. Nem roupa eu tinha. Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar dessa câmera no Brasil. Roupa, e nem ia querer saber. Nem roupa no Brasil eu tinha. Entendeu? Então, cada caso é um caso. Ai, Senhor, se você falar para mim assim, tá valendo a pena morar em Portugal? Tá, demais. Sempre vai valer a pena. Eu acho que não importa o ano que você vier aqui para Portugal, sempre vai valer a pena. Eu sempre seguia um ou outro aí canais aí no YouTube e eu parei de seguir. Por quê? Porque a pessoa, pessoal, ela sempre parece que ela quer fazer questão de desmotivar quem tem esse sonho, quem tá vindo. A pessoa só abre a boca para falar mal do país, mas não abandona, não sai daqui, né? Vive falando mal, isso é uma tristeza. Eu andava, pessoal, seguindo uns e outros aí no YouTube, mas quando parece que a pessoa liga a câmera, ela faz questão de desanimar quem tá vindo, quem tem esse sonho. Se você falar para mim se está valendo a pena viver aqui em Portugal, com certeza, sem sombra de dúvidas. Eu acho que não interessa o ano que você vier para cá.
Eu acho que existe 3 tipos de pessoas que falam mal daqui do país. A primeira são aquelas frustradas, né, que veio ou às vezes não aguentou o batidão da lata e sai falando mal mesmo. Ou são aquelas pessoas que já tinham uma condição financeira boa no Brasil, né, e chegou aqui e viu que não valia trocar um gato por lebre, né? Essa aí são uma das pessoas. A segunda pessoa é aquelas que nunca viu nenhum avião de perto, nunca entrou dentro do avião, nunca viajou de avião, né? Nunca veio aqui para a Europa e mesmo assim, vendo vídeo de um de outros aí, já tira suas próprias conclusões falando que o país não presta. E a outra são esse tipo de pessoa aí que vem para cá e desgrama falar mal, não larga o osso e não sai e começa a falar mal, né? Chegou um tempo lá no Brasil lá que minha vida não estava muito boa, não estava boa lá, eu estava revoltado, frustrado. O que eu fiz? Saí, né? Se aqui tivesse ruim para mim também, eu sairia daqui. Por que eu não saio? Porque o país é bom, mano. Entendeu? O país é bom. Outro motivo também que fez a gente querer sair do Brasil é a questão da mesmice, né? De viver ali todo dia a mesma coisa, de já meio que saber como é que vai ser a sua vida, né? E viver só esperando uma aposentadoria. Ah, vamos trabalhar para poder aposentar. E a gente não queria viver isso, a gente queria viver uma experiência, ter uma experiência de vida, né? Experimentar novos ares, conhecer novos lugares. Então, assim, aqui a gente tem essa oportunidade, como eu já falei também, questão até de viagens. No Brasil você fala, eu queria conhecer novos lugares. Não vai conhecer novos lugares, você vai conhecer com que dinheiro? Não tem como. O dinheiro não dá nem para você comprar comida e pagar as contas, como é que você vai conhecer outros lugares, né? E fora também que tem lugares que é perigoso, não tem como nem você ir. Aqui não, aqui você realmente vive, só de você estar aqui, né, andando na rua, você já está vivenciando novos lugares, já está vivenciando novas experiências. Você ter uma experiência de conviver com pessoas de outra nacionalidade também é uma experiência incrível, pessoal. Eu todo dia, hoje mesmo trabalhando, eu tava pensando nisso, falei, gente, eu tô aqui, nem acredito que eu tô aqui, eu tava lá no Brasil e agora eu tô aqui, trabalhando aqui, converso com pessoas daqui, entendo o que elas falam, né, porque quando a gente chega a gente não entende, e aqui você vai conhecer pessoas ruins e pessoas boas, pessoal, porque uns aceitam, né, os imigrantes, outros não aceitam, e tudo bem, faz parte da vida, né, a gente não tá no nosso país, né? Então a gente também tem que respeitar o país dos outros, né? Mas a cultura em si é muito boa e assim, a gente tem gostado muito da nossa experiência aqui, da nossa convivência. Então realmente só você pensar assim, olha, eu tô trabalhando aqui num lugar que tem pessoas de todas as nacionalidades, conheço pessoas de toda nacionalidade, converso com pessoas de toda nacionalidade, é uma experiência incrível. É uma experiência assim que abre a sua mente, né? Você realmente ter essa oportunidade de experimentar isso. Não é só questão de ganhar dinheiro, até porque aqui você não vai ganhar dinheiro, você não vai ficar rico. Você vai ter uma vida, o que eu vejo aqui de Portugal é o seguinte, aqui você vai ter uma vida tranquila, uma vida calma, uma vida que vai te proporcionar paz, tranquilidade. Tudo aqui você faz com paz e tranquilidade, não é um estresse, não é uma angústia. Ah, eu queria tanto isso, aí vive aquela angústia, e no final não consegue, aí se enche de ansiedade, de tristeza, decepção. Aqui não, aqui você leva uma vida tranquila, uma vida calma, né? As coisas vão vindo aos poucos, as coisas fluem aos poucos, você vê as coisas realmente encaminhando para acontecer, né? Conforme você vai trabalhando, você vai se programando, você começa a ver as coisas fluindo. A gente ainda não conquistou nem metade do que a gente quer conquistar aqui, né, amor? A gente ainda tem muita coisa para conquistar, mas a gente também está passando essa realidade de imigrante real, da realidade mesmo, de como é que é, de quem trabalha muito, de quem já passou situações difíceis, de quem já sofreu preconceito, né, de quem já foi xingado no trabalho. Então assim, a nossa realidade é bem assim, é bem essa, tudo que a gente tem passado. E tudo é experiência, pessoal, tudo é experiência. Experiência e tem coisas que faz parte também, né, mano? Faz parte. Eu não me arrependo, né, porque eu sempre falo que não me arrependo.
Porque se um dia eu vou falar assim, olha, vamos embora, vamos, tá ótimo. Se nós dois concordar, né? Vamos embora, vivemos aqui uma experiência, vivemos uma vida, foi difícil, teve dificuldade, teve partes boas, teve partes ruins, né? E pronto, a gente pelo menos teve coragem de viver a experiência. Eu graças a Deus, a gente teve coragem de viver essa experiência, de lutar, de correr atrás. Eu fiz o vídeo dos brigadeiros. Para você que não assistiu, para você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like. E para você que não viu o vídeo do brigadeiro, a gente falando como que foi, que a gente juntou dinheiro para vir para cá e tudo mais. Então assista esse vídeo também, vocês vão gostar, que sirva de inspiração para vocês. E é isso, pessoal. Então você assim... não se privar de ter experiências, entendeu? Não é pelo dinheiro, a gente não tá aqui por causa de dinheiro, a gente não tá aqui porque a gente tá ganhando rios de dinheiro, a gente tá ficando rico. Não é pela experiência, pelo simples fato de você viver. Não de você ser aquela pessoa que sai da escola, entra no serviço, fica no serviço, aí fica em outro, aí fica em outro, fica em outro, e nunca viajou para lugar nenhum, nunca vivenciou nada diferente, nunca conquistou nada diferente, sendo que você pode viajar, você pode conhecer lugares diferentes, pode ter experiências diferentes, de trabalhar em outro país, de conhecer outro país, outra cultura, e tá tudo bem. Isso também é muito pessoal de cada um, né? Sonho de cada um. Então a gente fica feliz porque a gente tá tendo coragem de realmente encarar os nossos sonhos e correr atrás dos nossos sonhos, o que a gente acredita que é melhor pra gente. Outro ponto também positivo daqui é a questão da documentação, né? Porque se você pensar, que país que te dá essa oportunidade? Você falar assim, olha, eu quero trabalhar honestamente e contribuir com o país, que é o que a gente faz, e o país fala, olha, então você vai ter um documento para você legal. Te permitir, né? O nome do documento é autorização de residência, ou seja, você está autorizado a morar ali, né? O sistema, o governo, ele te permite você morar porque você está trabalhando, você está contribuindo, né? É o que eu já tenho o meu já chegou, do meu marido está chegando, graças a Deus foi um processo, pra gente foi tranquilo, tá, pessoal? Porque assim, eu vejo que foi caminhando naturalmente. A gente às vezes tem um estresse ou outro, mas no geral foi tranquilo. Eu vi muita gente aflita, muita gente reclamando. Mas, gente, sinceramente, que lugar que vai te dar um documento para você poder morar, né? Vamos ser sinceros. Ah, mas porque a gente pagou e tá demorando. Valor simbólico. Paciência. A gente pagou o quê? R$56,80, se eu não me engano. Eu vou colocar na tela aqui. Você paga R$56,80 para você ter um documento que te permite morar no país legalmente por 2 anos e depois você vai renovando e depois você tem direito a uma cidadania. Enfim, do que estamos reclamando, né? Vamos pensar bem, do que estamos reclamando. Ah, mas demorou. São muitas pessoas, não é só você. São várias pessoas na fila, várias nacionalidades. As pessoas que fazem o documento são poucas, né? Inclusive eu tenho um vídeo no canal do dia que eu fui lá na AIMA de Lisboa, foi em Mahatma Gandhi, né? Eles criaram uma estrutura ali toda ali para poder atender as pessoas e assim, realmente tinha muita gente atendendo. Na parte que a gente entrou era mais de 80 pessoas atendendo assim, simultaneamente. Saía, entrava pessoas e aquelas filas enormes, mas no geral não demorou. Então assim... Eu particularmente não tenho do que reclamar. A gente às vezes se estressa sim e a gente fica, poxa, podia vir um pouquinho mais rápido. Mas no geral é agradecer. Agradecer porque a gente tem que aprender também a agradecer as coisas e parar de ficar só reclamando, né? E ver que as coisas vão fluindo aos poucos. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei listar para vocês os motivos que me fizeram sair do Brasil, né, amor? Que fez a gente sair do Brasil, a nossa perspectiva, a nossa vida, a nossa realidade lá. E trazendo pra cá, né, a nossa realidade. Espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito, já se inscreve no canal, deixa o seu like, vai me ajudar bastante. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!